Gênesis capítulo 19, versículo de número 15, diz assim, pois, a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas. Sendo o Senhor misericordioso, assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Tome seu assento. Vamos juntos conversar nesta noite e atribuímos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu acredito, sou obreiro, sou pastor, assim como os senhores que aqui estão. E eu sei que para nós, como obreiros e pastores, gostamos da palavra, somos mestres na palavra, gostamos de ouvir uma boa palavra. E a igreja do Senhor é alimentada sempre e está de pé por causa de homens e obreiros de palavra. E que nesta noite possamos ser alimentados pela palavra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu acredito que a grande maioria compreende, conhece a história de Ló. A história de Ló começa quando a Bíblia fala que Deus chama Abraão no capítulo de número 12 deste mesmo livro. Todos nós conhecemos a chamada de Abraão, onde Deus chama Abraão, diz a ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Diz a Bíblia Sagrada que Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus. Abraão talvez não tenha compreendido na totalidade a mensagem e a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha determinado para ele. Ele levou o seu sobrinho, e o seu sobrinho era Ló. E diz a Bíblia que na caminhada aonde eles estavam com Deus, Deus começou a prosperar. E a palavra do Senhor nos mostra que houve certa contenda entre pastores de Abraão e pastores de Ló. E diz a Bíblia que esta briga, esta contenda, então foi necessário levar uma divisão, para que um pudesse ir para um lado e outro pudesse ir para outro. A Bíblia vai dizer que Abraão manda Ló escolher para onde ele gostaria de ir. A Bíblia vai nos falar que Ló então escolhe o caminho das campinas. Um erro muitas das vezes que nós cometemos. O erro de olhar e ver aquilo que é bom aos nossos olhos, aquilo que é razoavelmente melhor para nós, ou para nossa casa, ou para nossa família. Então às vezes tomamos decisões baseadas naquilo que os nossos olhos a princípio estão vendo. Você sabe, talvez você já deve ter visto situações de pessoas dizendo assim: olha, deu tudo certo, eu vou mudar de cidade, eu vou para um outro lugar, porque as portas se abriram e aparentemente está tudo certo, e as pessoas nem receberam a voz do Senhor dizendo vai, porque os seus olhos olharam e viram Campinas, e viram um lugar bom, aparentemente um lugar aceitável, um lugar bom para se viver, para se criar filhos. Aí eu vou para lá. Foi mais ou menos essa história que houve com Ló. Diz a Bíblia que ele foi então para a região de Sodoma e Gomorra. E aquela região, a Bíblia vai nos falar que Deus ele se levanta para destruir aquela cidade. Mas por que Deus se levanta então para destruir
aquela cidade. Aquela cidade, quando Deus resolve mudar alguma coisa, Ele faz conforme o tamanho e conforme o pecado. E Deus então resolve destruir aquela cidade, porque aquela cidade ou aquela região e aquelas cidades eram por demais promíscuas. E aquela região, todos nós entendemos que o pecado, ele vai gerando o mal vai gerando a iniquidade. E as pessoas vão ficando já sem sentir o pecado e o mal. E a Bíblia então vai nos dizer que Deus coloca o desejo de destruir aquela cidade. Porém, existia um homem que tinha intimidade com Deus. Por favor, para quem tem intimidade com Deus, a Bíblia sempre vai tratar com diferença. Para quem é escolhido e é chamado, Deus sempre vai tratar com diferença. Eu levanto minha mão nesta noite e louvo ao Senhor, porque para todos aqueles que quiserem buscar, que quiserem ter intimidade com o Senhor tem um tratamento diferente. Diz a Bíblia que Abraão vai interceder pelos justos daquela cidade, com o único propósito de alcançar o seu sobrinho Ló. Eu abro aqui um parênteses, e talvez você que esteja aqui, faz parte desse grupo que tem intimidade com Deus, faz parte desse grupo que ora, que recebe visões, que é firme e firmado nos caminhos do Senhor, na igreja santa do Senhor Jesus. E talvez seus filhos ou alguém próximo de você está longe, distante dos caminhos do Senhor. Quero dizer para você que Deus ouve a tua oração, e por tua oração Deus está mandando escape, por tua oração Deus está mandando anjo, por o propósito que você tem, Deus está liberando uma palavra de salvação, de libertação, de milagre e de cura. É para quem tem intimidade com Deus. Diz a Bíblia que Deus manda anjos para a casa de Ló. Diz a palavra do Senhor que os anjos são recepcionados por Ló. E a palavra de Deus vai nos dizer que Ló recebe aqueles anjos com banquete. Oferece a eles um banquete. E aquele banquete simboliza muitos de nós, a mim e você, esse simbolismo do banquete, de recebermos os anjos de Deus na nossa casa. Quem já recebeu o anjo? Quem já sonhou? Quem já teve esse princípio de intimidade com os anjos de Deus, sabe o que a palavra está dizendo. Mas às vezes, nem sempre a gente vê, nem sempre nós percebemos. Às vezes nós sentimos, mas muitas das vezes os nossos olhos não estão vendo. Mas você não está vendo. Mas saiba que Deus continua a mandar anjo para te guardar, para te proteger. Deus continua a mandar anjo para fazer com que você possa estar firme, para trazer proteção e guarda para você. Quem aqui acredita que Deus acampa os seus anjos ao nosso redor? Adore ao Senhor e glorifique a esse Deus maravilhoso. A Bíblia vai dizer que quando os anjos adentram a casa de Ló, e no banquete que Ló oferece, do cuidado, pelo respeito e também pela cultura de receber as pessoas que vêm de fora, diz a Bíblia que os moradores daquela cidade vão bater na porta da casa de Ló. Ao verem os homens maus daquela cidade, porque quem é mau vai fazer cada vez mais maldades.
E eles tentam adentrar a casa de Ló para abusarem daqueles anjos. A Bíblia vai dizer que Ló, muitas das vezes, por não ter ainda uma escolha perfeita, um entendimento perfeito das coisas de Deus para a sua vida, por usar e respeitar aqueles homens que ele está recebendo em casa, a Bíblia vai dizer que ele vai oferecer suas filhas virgens para os homens daquela cidade. E talvez a gente possa achar isso um grande absurdo. E possivelmente sim é um grande absurdo. Porém, irmãos, se nós colocarmos na ponta do lápis, muitas das vezes estamos com Deus em casa, com os anjos dentro de casa, mas nós estamos oferecendo os nossos filhos, por não ter o cuidado, a revelação completa de Deus. Nós estamos deixando os nossos filhos e oferecendo os nossos filhos aos demônios, a Satanás que bate na nossa porta, oferecendo a eles não o cuidado necessário, a proteção necessária. Eu digo para você, e há uma advertência de Deus para todos nós, que nós possamos cuidar melhor da nossa casa, que nós possamos cuidar melhor da nossa família, que nós possamos cuidar melhor daquilo que é mais precioso que Deus nos deu, a nossa casa e a nossa família. Tenha cuidado com seus filhos, guarde sua casa, ore, mas vigie sempre. Quem sabe algumas portas e brechas que você precisa tapar. Lá na minha terra há muitas embarcações e a gente chama para fechar as frechas das embarcações, nós calafetamos. Quem sabe hoje você precisa fechar algumas portas e brechas lá da sua casa. Deixe de oferecer seus filhos ao inimigo que bate na nossa porta. Sabe por que eu falo isso, pastor? Porque como obreiro e pastor que sou, muitas das vezes os irmãos, agora há pouco tempo lá na igreja onde pastoreio, um pai e uma mãe, depois que chegaram comigo, pastor, eu quero pedir perdão, porque minha filha, eu permiti com que ela saísse na festa junina, fosse Miss, não sei se aqui tem essa cultura de Miss lá, é Miss Caipira, a sala das jovenzinhas, ela é uma jovem de 12, 13 anos de idade. E a gente olha para lá e diz assim, mas que absurdo oferecer suas filhas virgens, mas nós precisamos colocar a mão na nossa cabeça e na nossa consciência, se nós também não estamos oferecendo de uma outra maneira os nossos filhos para o diabo usar, e me perdoe a expressão, abusar. A Bíblia diz que os homens tentam forçar a entrada, só que os anjos de Deus, e eu creio que espiritualmente, assim como naquele dia, naquela noite, os anjos de Deus estão para nos guardar e para nos proteger. A Bíblia então vai nos dizer que os homens puxaram Ló. Se você ler o texto, você vai ler e você vai ver que ele puxa Ló para dentro. Ele estende as suas mãos e todos que estavam lá ficaram cegos. Levante suas mãos comigo nessa noite. Aleluia. Senhor, os teus anjos, homens e mulheres de Deus aqui hoje, Senhor Deus, vai cegando os nossos inimigos, vai destruindo toda a obra do mal contra a nossa casa e contra a nossa família, Senhor. Nós profetizamos nesta noite, em nome de Jesus. Diz a Bíblia que aqueles homens, os anjos de Deus, após cegarem os homens que estavam à porta, chamaram Ló e disseram para Ló:
Ló, apressa-te, vamos correr, vamos sair, a cidade será destruída. Ló, você tem alguém? Você tem alguém? Diz a Bíblia, que Ló fala, ele não tinha só sua esposa, tinha também suas filhas e seus genros. Diz a Bíblia que Ló então corre para relatar o que estava acontecendo para os seus genros. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando Ló fala com eles, talvez na versão de vocês possa dizer o que está escrito na minha versão, que eles acharam que era brincadeira. Às vezes, os anjos de Deus batem na nossa porta. Às vezes, nós temos uma igreja que está orando. Pais abençoados que estão, filhos, vocês que estão aqui nessa noite. Nós temos pais que nos lideram espiritualmente, que chegam conosco, nos trazendo aviso, dizendo: não vá por esse caminho, venha para cá, porque este mundo será destruído. Breve Jesus virá. E a Bíblia vai dizer que eles, ao receberem essa notícia, brincaram, acharam que não ia acontecer. E isso é muito comum nos nossos dias. Pessoas ouviram o Evangelho, pessoas serem discipuladas e cuidadas, terem todo um movimento de oração, de trabalhos de homens e mulheres, dizendo: cuidado, esse mundo vai ser destruído. E as pessoas não levam a sério, levam na brincadeira. Só que a gente, às vezes, conjuga o verbo dos que estão lá de fora. Mas tem muita gente dentro da igreja que estão levando as coisas na brincadeira. Acho que cantar é brincadeira no coral de jovens, de mulheres. Acho que tocar é brincadeira. Acho que você vir para o culto é brincadeira. Mas não é brincadeira, queridos. Este mundo vai terminar. E Deus está mandando um recado para mim e para você, que não devemos levar as coisas na brincadeira. Orar na casa dos irmãos não é brincadeira. Fazer pequenos grupos. Lá na igreja onde pastoreio, trabalhamos com a evangelização de pequenos grupos, naquilo que antigamente chamávamos de culto nos lares. Eu digo para os líderes: não é brincadeira, não levem isso a brincadeira, porque Deus não leva de brincadeira uma alma. Uma alma para Deus é importante. E eu ligo para você nessa noite, a igreja de Cristo Jesus. Levemos a sério o evangelho na qual participamos. Levemos a sério a obra na qual o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então a Bíblia vai dizer que aqueles homens, genros de Ló, recusaram. E a Bíblia vai então dizer que, vendo os anjos que Ló se demorava, pegou na mão de Ló, sua mulher, suas filhas, e dizendo: vamos, corramos. Mais uma vez, podemos interagir com esse texto da seguinte forma: é necessário que a igreja tenha pressa, é necessário que a igreja ande, corra, porque os dias estão se findando. Pastor, eu não sei aqui na sua igreja, e nem na igreja da região,
Mas lá, às vezes, quando nós pregamos sobre arrebatamento da igreja, pregamos dizendo, Jesus está vindo. As pessoas parecem, não, pastor, deixa primeiro eu casar. Não, pastor, eu quero primeiro comprar um carro, eu quero me estabilizar financeiramente. Tem isso aqui, pastor? Vou me formar. É Deus chamando, é o anjo pegando na mão, e o crente dizendo, não, ainda tem mais alguma coisa para se fazer aqui. Cuidado. Diz a Bíblia que, e o texto que lemos, o anjo apressa a Ló, sua mulher e suas filhas. Eu não sei se a igreja tem costume, me perdoe, mas olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, te apressa. Te apressa. Te apressa. Corra. O que você tem que fazer, faça. O que Deus está mandando você fazer, faça. O que o Senhor tem ordenado para você fazer, realize. Vá depressa. Corra. Escapa-te por tua vida. É o que o texto diz. Aleluia. Ah, pastor, eu vou ser crente depois. Escapa-te por tua vida. Depois eu aceito a Jesus. Escapa-te por tua vida. Ah, se depois, pastor, eu volto para a igreja. Escapa-te por tua vida. Eu encerro. Para ser obediente ao meu pastor. Quando ele sai, e eles estão caminhando, você conhece a história. Quem olha para trás? Toca para mim, por favor. Rapaz tão bonito, tão jovem. Você, isso, toca aí. Só para a gente encerrar. Isso. Cadê o grupo de louvor? Vamos cantar o Deus de obras completas? Alguém pode cantar? Alguém sabe esse hino? Isso. Eu vou encerrar, pastor. Me perdoe, pastor. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver. É 9h10. Eu vou encerrar 9h10. Tá bom, tá bom. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, muitas das vezes as coisas estão acontecendo e a gente está parado. Está parado. Eu tive acesso outro dia a uma história que mexeu com o meu coração. De uma jovem filipina, de 10 anos de idade. Ela aceitou a Jesus. Nas Filipinas há uma perseguição muito grande contra a igreja. E ser crente ali é um desafio. E a história diz que essa menina de 10 anos chegou com seu pai e disse: olha, pai, eu conheci Jesus e eu quero ir para a igreja. E o pai dela disse: menina, não quero que você seja crente. Eu não quero que isso aconteça. Pai bruto, homem rígido, disse: você pode até ser crente, mas todas as vezes que você for para a igreja, quando você chegar em casa, você vai apanhar. A história conta que esta menina ia para a igreja e ela era a última a sair do culto, porque ela sabia, ela abraçava. A história conta,
O missionário contando a história diz que ela abraçava todo mundo antes de sair, porque ela sabia, e ela procurava de todas as maneiras chegar o mais tarde possível em casa, para que ela não apanhasse do seu pai, porque indo para a igreja ela iria apanhar. Quando ela completou 1 ano de crente, o missionário conta que ela pediu para a pastora preparar uma roupa branca para ela. E o missionário conta que após pediu uma palavra agradecendo a Deus e dizendo: hoje eu estou completando 1 ano de crente. A menina de 10 anos de idade. Quando acabou o culto, o seu pai bêbado foi recepcioná-la na porta de saída da igreja. Pegou ela pelos cabelos, rodou ela e bateu nela. Ela caiu, bateu a cabeça no meio-fio, e o sangue começou a jorrar da sua cabeça, pastor Janco. O missionário conta que ela desmaiava e voltava. E quando ela voltou a última vez, todo mundo preocupado, com muito sangue, tentando tirar e limpar o seu vestido branco. Ela disse: não tire meu vestido, porque Jesus falou comigo, e Ele está vindo segurando na minha mão, e disse que para eu morar com Ele. E ela disse: deixa o meu vestido branco, porque quando eu chegar lá na casa dele, eu vou dizer para ele que assim como ele morreu na cruz e doou o seu sangue por mim, eu também o servi nesta terra, doando o meu sangue para servi-lo. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo, andando com pressa? Ou nós estamos calados? Nós estamos frios? Eu respeito, irmãos, eu sei que cada um tem o seu jeito de ser. Há os mais eloquentes, aos mais tímidos, com respeito à palavra, não aquele tímido que a Bíblia diz que não herdará o reino do céu. Não é isso, estou falando de temperamento. E às vezes quando a gente aceita Jesus, a gente chega na igreja, a gente parece que é todo... Mas antigamente, quando nós não tínhamos Jesus, nós íamos para o estádio, gol. Quando chega na igreja, não dá um glória a Deus, um aleluia. Apressa-te, corre, escapa-te por tua vida. Eu não sei vocês, mas eu nasci no Evangelho, mas um período da minha vida andei longe dos caminhos do Senhor, só para quebrar a cara. E a gente ia para as festas e baladas, e quando cantava aquela música que a gente gostava, né? E era aquele negócio, aquele forrozão lá. E quando o DJ ou o músico parava lá, a gente dizia: mais um, toca de novo. Mas quando chega na presença do Rei dos Reis, o culto não vai terminar hoje não? Por que lá fora a gente tem que receber o tapa de Jesus na nossa vida, quando disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Olha aí, Jesus. Corre, apressa-te. Eu não vou para o ensaio hoje. Vem adorar o Senhor, porque lá no ensaio tem o trabalhar de Deus. Não deixa Sodoma e Gomorra enganar o teu coração. Não deixa o mundo lá fora te envenenar, te enfeitiçar. Não deixa com que essa correria do mundo atrapalhe o teu tempo para com Deus. Sabe como essa história termina? Com a mulher de Ló segurando a mão do anjo, olhando para trás. Você sabe?
que dentro da teologia esse olhar para trás significa que ela não foi apenas um movimento físico, que muitas das vezes acontece comigo e com você, como um ato de olhar e virar para trás. Não só foi um movimento físico, mas foi um movimento acima de tudo, revelando o que estava dentro do seu coração. Porque ela estava segurando a mão do anjo, mas o coração dela estava lá no Sodoma e no Gomorra. Pastor Isa, é possível alguém receber anjo em casa, revelação de Deus, ter um intercessor como Abraão? A gente diz assim, não, o fulano não vai cair porque ele tem um intercessor extraordinário. Mas existe um intercessor mais amigo de Deus do que Abraão? Quem era o intercessor de Ló e sua família? Abraão. É possível você estar na igreja e ir para o inferno? É possível. É possível alguém dizer vamos, corra, e você ir direto para o inferno? É possível. Quem sabe você se transformou ao longo do tempo numa mulher de Ló. Guardada as proporções e o gênero masculino e feminino, eu atribuo à igreja hoje. Quem sabe eu e você, homem e mulher, dentro da igreja, nos tornamos uma verdadeira estátua de sal. A gente não canta mais, não estuda mais, não vem para a escola dominical mais. Com todo carinho, olha para a pessoa que está ao teu lado. Quem sabe tem uma estátua de sal aí ao teu lado. Não, irmão, calma, não. Olha no canto do olho, para o irmão não ficar chateado contigo. Olha no canto do olho assim. Avalie o culto dele. Ele deu glória a Deus, aleluia. Ele levantou a mão. Fique de pé comigo nessa noite, por favor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Abraça seu irmão que está do seu lado. Pegue na mão dele. A totalidade da promessa de um Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. E o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Viver a totalidade da promessa. O Deus vai fazer não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Escute. Eu sirvo um Deus que é. Já largou a mão do teu irmão? Segure bem forte na mão dele. Levante assim, igual esse rapaz tão bonito que está aqui. Levante assim a mão dele assim. Assim. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Venha viver o que o Senhor tem para você. Venha viver, porque Deus quer fazer a obra completa na sua vida. Não é pela metade, é completa o que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Não olha para trás. Não olha para trás. Não para, não desiste.
desista, pois Jesus tem escape e livramento para você. Porque nós servimos um Deus que é grande, que em apenas um instante, meu irmão, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Um Deus que é tão grande, em apenas um instante, impossível se materializar. O meu Deus não faz pela eternidade, não vou viver uma parte completo e para. Eu creio que você vai viver, eu creio, vou viver A totalidade da promessa. O Deus é o braço, vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus é o braço completo, vai fazer cumprir na hora certa. Vou viver a totalidade da promessa. O Deus é o braço completo, vai fazer cumprir na hora certa. Escute, escute. Vou temer. Se tem alguém nesta noite que está distanciado dos caminhos do Senhor, levante suas mãos. Pastor, pode vir aqui na frente, pastor, se tiver alguém que quer se reconciliar nessa noite. Porque a mensagem, ela pode ser doutrinária, pode ser exortativa, discipuladora, mas acima de tudo, ela é salvadora. Se tem alguém nesta noite que está distanciado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Jesus, venha, pois o Senhor quer completar a obra na sua vida. Já tem uma jovem chegando aqui. Tem mais alguém? Eu sinto no meu coração que tem mais alguém. Alguém que está fraco, que dentro da mensagem entendeu que não está vivendo uma vida de seriedade com o Senhor. Vem aqui na frente, pois o Senhor tem uma obra para fazer na sua vida. Tem mais alguém? Você que está aqui, olhe para a pessoa, pega assim: como é o seu nome, querido pastor? Assim como eu estou com o pastor Marco, pergunte para ela: você está firme com Jesus? Você está seguindo com Jesus? Tem anjo de Deus lá na tua casa? Tem anjo de Deus lá na tua casa? Tem livramento e escape lá na tua casa? Agora dê um abraço nele. Diga: permaneça, 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 pastor. Permaneceremos até Jesus voltar. Glória a Deus, estou feliz, estou alegre, estou aqui jubilante, porque eu sei que você acabou de ouvir esta bela mensagem, mensagem de Deus, não é do homem. E você que abriu o seu coração, eu te faço um convite: aceite a Jesus como teu Salvador. A palavra de Deus diz que certa feita Paulo fez algo extraordinário quando o carcereiro ia se matar. Ele disse: não faças tal, todos estamos aqui. Eu o que farei agora então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Aceita Jesus, o Senhor vai salvar você e toda a sua casa. Eu quero orar com você, eu quero orar com toda a sua família e por toda a sua família. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por todos quantos estão nos assistindo agora e que têm aceitado ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Senhor, lava-os no sangue precioso de Jesus e perdoa todos os seus pecados. Salva também toda a família, Pai, porque é tudo para a glória e honra do teu santo e precioso nome. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe, querido. Fica na paz.